Fala, meus compadres! Tudo no jeito? Hoje nós vamos conversar sobre história natural das doenças. É porque acontece da seguinte maneira: você não está doente, depois você fica doente, depois você melhora, não é verdade? Mas como que se dá este caminho belo ou triste, passo a passo, tá bom? Segundo o que você está sentindo em cada momento e até nos momentos que você não está sentindo nada. Como é que se dá este percurso com um olhar da medicina, com um olhar técnico, tá certo? Mas eu já adianto o seguinte pra você: o que eu vou apresentar aqui hoje você não vai encontrar em nenhum livro do ensino médio, nenhum livro do ensino superior, tá bom? Foi realmente uma pesquisa em que eu fui conectando pontinhos e montei esse esquema que eu vou apresentar pra vocês hoje em mapa mental, tá certo? Deixa eu falar logo sobre a inspiração que eu tive. Não, deixa isso aí. Se você chegar até o final do vídeo, eu te falo o que me inspirou a fazer esse mapa mental de hoje. Valeu, meus compadres! Então vamos lá, meus compadres, concentração aqui pra gente entender isso aqui bem direitinho, tá certo? Nós vamos falar sobre história natural das doenças, que é basicamente o quê? Basicamente um desenvolvimento de alguma doença que você possa ter, alguma patologia que você possa ter. E aí eu vou contar como seria a história dela sem intervenções médicas, né? Porque hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de ter intervenção médica em quase todas as patologias que nós podemos vir a apresentar, graças a Deus. E essas intervenções com certeza mudariam um pouco desse ciclo, que seria uma história natural, da que eu vou lhe contar hoje aqui. Pois bem, tem um negócio que a gente chama de tríade epidemiológica, que é essencial pra gente começar a pensar realmente, meditar, contemplar essa realidade que é ficar doente, tá certo? Beleza, olha só, essa tríade epidemiológica consiste em quê? Consiste numa relação entre um ambiente, entre um hospedeiro, que no caso pode ser você que tá assistindo esse vídeo, ou pode ser o seu animalzinho. Pode ser um animalzinho que você nunca viu na vida e até invertebrados. Tá bom, tem vários outros tipos de animais, beleza? E a relação entre esse animal, que seria um hospedeiro, um ambiente e um agente etiológico, que aqui bom, pode ser algum agente mesmo, alguém não. Então esse agente pode ser vírus, bactérias, protozoários, fungos, pode ser uns próprios outros invertebrados, tá certo? E quando essas características estão em equilíbrio, tá todo mundo vivendo feliz, beleza? Só que às vezes ocorrem alguns desequilíbrios entre essas coisas. Então se ocorre um desequilíbrio no ambiente, pode aumentar drasticamente o número de agentes etiológicos. E então, se aumentar aqui, ocorreu o desequilíbrio no ambiente, vai aumentar o quê? Aumentar o número de hospedeiros doentes, tá certo? E assim a gente vai balanceando esses pesos aqui até chegar na compreensão das fases da doença, tá certo? Então toda doença começa com alguém que não está doente. Então começa com a gente aqui sem doença. E a gente sem doença é um negócio muito engraçado, porque quem não tem doença de nada e nenhuma e nunca teve também é quem está mais suscetível a ter qualquer uma dessas coisas. Tá certo? Ótimo! Beleza! Esse período que nós estamos sem doença, nós vamos chamar período o quê? Período pré-patológico. Olha que palavra linda, meu querido. Rapaz, eu tô fazendo esse esquema aqui pra tu. Rapaz, depois que quando tu for ver isso de verdade na prática, nas tuas disciplinas, que vão ser várias disciplinas que tu vai fazer sobre esse contexto que nós estamos aqui, tu vais me agradecer, tá certo? Então eu tô aqui sem doença e de repente eu sou exposto, ocorre uma exposição minha a uma fonte dessa doença. Beleza? Eu vou estar em contato com uma fonte de exposição. Essas fontes, meu querido, essas fontes são várias. São catastroficamente muita coisa mesmo. Então merece outro vídeo pra gente falar só disso aqui, tá certo? Aguarde e me cobre nos comentários. Mas o que acontece aqui? Quando a gente é exposto a uma doença, a gente pode dizer que entrou em um período patológico. Tá certo? E essa linha aqui entre um período patológico e um período pré-patológico é uma linha tênue,
que um respiro, um respiro não, pô, um espirro, isso. Espirro, te coloca pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de cá, tá bom? Então tem uma partículazinha lá de, sei lá, vamos colocar aqui uma vesícula de coronavírus, entrou no seu nariz, fez você ter vontade de espirrar. Se você não espirrou, você tá com coronavírus. Se você espirrou, ele foi pra fora de novo, você tá de novo no período pré-patológico. Aí você vai lá, respira novamente aquela partícula novamente, pá! Entrou novamente no período patológico, entrou na exposição novamente. Sem mais delongas, depois, o período seguinte vai ser um período de incubação desse agente ao qual você foi imposto, tá bom? Ele vai ocorrer um período de incubação em você, que vai ser um período que a gente vai chamar que você será um portador desse agente. Portador, já eu vou diferenciar de algumas outras coisas. Tá certo? Como portador, você não vai transmitir ainda esse agente, tá certo? Isso nós vamos chamar de um período pré-patente. Você já está com o veículo, já está com o agente, você já está dentro de um período chamado período patológico, mas você ainda dentro do período patológico, você ainda está classificado como dentro de um período que a gente chama de pré-patente. Patente é aquelas coisas que são inventadas, na verdade, e aí inventa e você fala pro mundo, olha só, eu inventei esse negócio que existe e tal. Então, tem o período pré-patente e o período patente, que é quando você realmente pode dizer que eu tô doente, propriamente dito. Mas aqui no período pré-patente você ainda não pode transmitir, realmente você só é portador, você não é transmissor ainda. Beleza? Só que logo após esse período, você entra em um negócio que a gente chama de período de estágio subclínico da doença, tá certo? Você, aí sim, você é um reservatório. Você é um reservatório desse agente. Reservatórios são aqueles seres. Pense em um reservatório de água. Se eu tenho um reservatório de água, tem água lá, eu posso ir lá e posso o quê? Me molhar, não é verdade? Então se eu tenho um ser doente no período subclínico, ele está com um agente, ele é um reservatório, eu posso entrar em contato com ele e o quê? Me contaminar. Tá certo? Mas ainda no período portador, você ainda não se contamina, que não há transmissão. Mas a partir do período subclínico, esse daqui, em que você é um reservatório, você entra no período patente. Tá certo? No período patente é que começa a relação de transmissibilidade. E aqui eu coloquei, porque eu gosto muito de símbolos físicos, né? E aqui eu coloquei o V0. Se fosse física aqui, seria aqui começa a velocidade zero do negócio, beleza? O V out. Velocity out, tá bom? Dito isso, esse período de transmissibilidade, de uma forma poética, eu posso dizer que aqui começa a linha de um horizonte clínico, tá certo? Eu quero aproveitar esse momento também para deixar um verso realmente bem poético aqui, que não é meu, mas que você pode gostar dele. É porque assim, não é na linha do horizonte que se encontra o céu e a terra, mas é no centro do coração, mano. Gostou? Emocionante, né? Vamos continuar aqui, beleza? Olha só, tem um período subclínico e aí logo em seguida você entra num período clínico, que a gente chama de fase da doença, que a gente chama de período prodrômico. Prodrômico, olha que palavra deliciosa, meu querido. Nesse período prodrômico você vai apresentar alguns sinais inespecíficos, tá certo? Então se você estiver doente, aqui você vai começar aquela corizazinha a sair do seu nariz, tá certo? Vai ter um espirro, vai ter alguma coisa assim, vai ter uma dor de barriga, vai ter alguma coisa, mas que, pô, não dá pra saber só por aquilo ali o que você tem. Você sabe que você já tá doente, você já está dentro de um período clínico, você já sabe que já está dentro de um período que você pode transmitir alguma coisa, mas não sabe que coisa é essa direito. Mas não se preocupe, porque logo em seguida vai ter a instalação. Não se preocupe. Aguento não. Vai ter a instalação dessa doença. E depois da instalação dessa doença, aí o couro vai comer. Aí a gente entra num período chamado período de estado, tá certo? Nesse período de estado, os sinais que você apresenta
São sinais específicos e não mais sinais inespecíficos. Então o médico vai bater o olho em você e vai falar: esse menino aqui tá doente de tal patologia, de tal... Enfim, alguma infecção, ele vai dar um nome bonitinho lá pro negócio, tá certo? Em algumas doenças, esse período de estado, nesse sinal específico, ele vai apresentar realmente alguma coisa que a gente chama de sinal patognomônico, que é uma manifestação clínica da doença específica para aquela doença realmente, tá certo? Então nós temos manifestações que são específicas de um agrupamento de doenças e tem manifestações que são específicas para uma doença em si, uma mesmo. Então aí se você apresenta esses sinais patognomônicos, o médico vai olhar, vai ver, caralho, tu tá com esse sinal bem aqui, tá ligado? Tá com a pele dessa cor, os olhos revirados, não sei o que, isso é igual à doença X. Tá ótimo, deu pra entender aí. Nesse período de estado, por conta desses sinais específicos, já pode se dar um diagnóstico a respeito dessa doença. E aí, se nós não estivéssemos falando sobre essa relação de que não há uma intervenção médica, a partir desse diagnóstico, poderia entrar aqui com alguma medicação, poderia entrar aqui com alguma terapia. Realmente. Ih, minha caneta caiu. Foda-se. Outra. Vamos lá. Deu pra entender isso aqui, ó? No período prodômico, você ainda não pode sair com um diagnóstico porque você ainda não tem um sinal específico. Só tem um sinal inespecífico. Você já sabe que tá doente. Então a gente chama isso de linha. Você tá dentro de uma linha, de um horizonte clínico. Ótimo, beleza. A partir daqui entra um negócio chamado Darwin. Porra, Darwin. Darwin. Sabe aquela parada da evolução, aquelas coisas todas? Pois é. Depois do período de instalação da sua linda doença, a doença vai evoluir. E aí ela pode evoluir para a recuperação ou pode evoluir para a morte. Tá bom, isso não é legal, tá bom? Então a sua evolução pode ser uma evolução letal ou uma evolução não letal. Se for letal, realmente é a morte aí, meu querido. Não tem o que fazer aqui, não tem como fazer ressuscitação, tá bom? Ressuscitação a medicina não faz. Mas aí no período na evolução não letal, você entra em um período, fase da doença, que a gente chama de fase de convalescência. Justamente essa fase da recuperação. E aqui eu apresento para você 3 Cs. Convalescência, cura, cronicidade e complicações. Sabe ler não? Sei não. Tá bom, vamos lá. Olha aí. Cura. Você pode ser curado e você ser curado totalmente sem sequela, como se nunca sai que nem um cabrito novo, pulando cerca, comendo tudo, tá bom? Então, realmente curado vai parecer que você nunca teve essa doença na vida. Ou então, isso aqui é um sinal, é lindo, né, cara? Dá até tesão olhar pro sinal desse. Mas é um símbolo da matemática, tá bom? Um símbolo de união lá da matemática. Então você pode ser curado com união a uma sequela a respeito dessa doença. Muito difícil que eu tirei isso. Tá bom, beleza, vamos lá. É sério mesmo isso aqui, tá bom? Pode anotar. Se for não letal, você também pode sair dessa doença com uma cronicidade dela mesma. Cronicidade é assim, pô, tu tá lá... Tu entrou no período prodômico, entrou no período de estado e tal, já faz 3 meses que tá nessa bagaça e tu não morreu ainda, graças a Deus. Então nós podemos chamar isso de uma doença que está no período de cronicidade, tá certo? E você pode sair dessa doença também com algumas outras complicações. Que são defeitos permanentes ou então realmente algum ser aí que tiver uma patogenicidade muito alta que você vai ficar sentindo ele às vezes mais ou menos toda hora ali, tá certo? É neste período aqui de evolução que a gente passa para um período pós-patológico da doença, tá bom? Então até aqui você estava com sinais clínicos, estava doente, tudo e tal, e aí você entrou nesse período de convalescência, você está no período pós-patológico, em que a doença já está no seu fim, já está no velocidade final, coração. E aqui você novamente não vai dar para transmitir essa criança. Tá bom? Você não vai mais transmitir. Fica tranquilo. Tá bom? Beleza? Tá bom. Só para nós entender mais uma coisinha aqui. Olha só. Essa história de período pré-patente e patente, quem gosta de falar muito é o pessoal da
patologia, tá certo? Mas a questão é que nesses sinais clínicos aqui, você vai ser apenas um mero reservatório em potencial de entrar em um período prodrômico, um período de estado. O que é isso aqui? O que são sinais subclínicos, certo? São sinais que não podem ser observados a olho nu. Então você pode estar ali, que é o que o pessoal da parasitologia fala, você pode estar ali com ovos de um parasito já posto no seu hospedeiro. Você pode estar ali com cistos, tá certo? Mas também pode ser com relação a outros agentes patológicos, não somente parasitas. Pode ser DSTs em geral, tá ligado? Fungos, bactérias e tal. Você vai ser um reservatório dessas coisas. E deu pra entender? Então é isso que nós tínhamos aqui hoje com o nosso mapa mental do VET. Sabença, meu querido. Tira um print aí, peraí. Vamos lá, tira um print aí. Ficou bonitinho esse. Eu fiquei emocionado com esse mapa mental. Ficou muito bonitinho. Então foi isso aí, meus queridos. Se você chegou ao final desse VET Sabença aqui, meus parabéns a você. Porque o negócio aqui foi complicado, foi denso, tá certo? Sério mesmo, eu me senti impelido a realizar, a montar esse esqueminha nesse mapa mental. Quando o professor falou na sala de aula, nessas aulas virtuais, assim, falou que um período prodrômico é aquele em que o animal exibe sinais patognomônicos. Nossa, que dor no meu coração. Quase que eu abro o microfone assim pra gemer. Oh, professor, não acredito. Mas eu falei, não, só calma aí. Eu vou explicar como é que funcionam essas paradas todas. Então eu vou explicar. E aí, foi por isso que eu fiz esse VET Sabença que vocês acabaram de assistir, tá certo? Outra coisa interessante que também me inspirou quanto a isso foi porque, lá naquela questão da parasitologia, e até quando eu tava cursando patologia, realmente, tá na parasitologia e patologia, eu não entendi muito bem como é que funciona. Mas como é que é essa história aí de período pré-patente, patente, os caralho? E aí, eu vou aproveitar aqui que o professor falou merda mesmo. Aproveita e pesquisa sobre o resto, essa história de período patológico, período pré-patológico, período pós-patológico. E, eu realmente espero que eu tenha te ajudado nos dias de hoje. É que eu sonho muito alto, né? Então, quem sabe isso aqui depois dá até um artiguinho, sei lá. Enfim, se você já tiver visto isso aqui em algum lugar por aí, exibido dessa maneira, explicado dessa maneira, que dentro de um período patológico tem um período pré-patente, patente e tal, pode deixar aqui nos comentários, me avisa, tá bom? Porque eu realmente não conheço nenhum material que tenha dado uma explicação metódica dessa forma. Então, até a próxima, meus queridos, aqui com o compadre Marcos. Você mais sabido a cada dia.